onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Boa tarde, Birão, a paz. Tamo junto, negão. Tudo tranquilo por aí? Onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. A paz de Jesus e o amor de Maria, sejam bem-vindos. Vamos chegando, povo de Deus. Sagrado coração de Jesus. Já vai se colocando no Sagrado Coração de Jesus. Já vá confiando ao Sagrado Coração de Jesus tudo aquilo que você já viveu no dia de hoje. Já vá se entregando ao Senhor, consagrando a Ele, entregando a Ele assim o restante do dia, que pela misericórdia dEle nós teremos. Vamos nos colocando no Sagrado Coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, fonte de amor, fonte de consolação. Sagrado A paz, minha irmã, seja bem-vinda. coração. Que o Sagrado Coração de Jesus seja o nosso repouso, nosso lugar de descanso, a fonte de nossas delícias. Eis o Sagrado Coração de Jesus, que pulsa ardentemente em amor por cada um de nós. Nos coloquemos no Sagrado Coração de Jesus, coloquemos as nossas famílias, as nossas intenções, as nossas dúvidas, os nossos medos, aquilo que trazemos em nossos corações, coloquemos no Sagrado Coração de Jesus. E de luz, neste lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Boa tarde, Dona Denise. E assim, vamos dar início ao 14º dia deste mês, a qual estamos partilhando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Imaculado Coração de Maria, saúde, vitória e esperança minha. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, façai com que vos amemos cada vez mais. E assim vamos dar início, queridos e amados irmãos, pedindo o auxílio da Santíssima Virgem Maria, para falarmos, partilharmos deste Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá, queridos, 14º dia, continuação daquilo que nós ouvimos ontem. Vida de abandono, confiança, abandono confiante ao coração de Jesus. E assim começamos. Frutos admiráveis do abandono ao Sagrado Coração de Jesus. Pelo abandono confiante ao Sagrado Coração de Jesus, merecemos, primeiro, que Ele pague todas as nossas dívidas quanto ao passado. Segundo, que complete os nossos trabalhos quanto ao presente. Terceiro, que nos prepare para o futuro uma abundância sempre crescente de graça, para a glória de seu Pai e para a salvação das almas. Vamos lá. Primeiro, nós temos 3 dívidas a saldar. Dívida de reparação por todas as nossas culpas, dívida de gratidão pelas graças recebidas e dívida de caridade para com Deus e para com os homens, segundo esta palavra de São Paulo. Isto é, complemento da soma de bem que devemos fazer a Deus e a nossos irmãos. Portanto, aqui nós vamos ver, a você que chegou agora, nós estamos no início, uma santa e abençoada tarde, que Deus possa abençoar abundantemente e nos iluminar com a luz do Espírito Santo, para que nós possamos fazer esta reflexão segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa. E estamos ainda no começo, eu vou tornar a ler. É a continuação daquilo que nós havíamos partilhado e refletido ontem. Vida de abandono confiante ao coração de Jesus. E assim iniciou. Frutos admiráveis do abandono ao Sagrado Coração de Jesus. Pelo abandono confiante ao Sagrado Coração de Jesus, merecemos, primeiro, que Ele pague todas as nossas dívidas quanto ao passado. Segundo, que complete os nossos trabalhos quanto ao presente. Terceiro, que nos prepare para o futuro uma abundância sempre crescente de graça para a glória de seu Pai e para a salvação das almas. Portanto, primeiro, nós temos 3 dívidas a saldar. Dívida de reparação por todas as nossas culpas. Dívida de reparação por todas as nossas culpas. Dívida da gratidão pelas graças recebidas. E dívida de caridade para com Deus e para com os homens, segundo esta palavra de São Paulo. Isto é, complemento da soma de bem que devemos fazer a Deus e a nossos irmãos. Pois vamos lá. A dívida de reparação, se apelarmos para Ele, nosso Senhor, quer apagá-la dos tesouros do seu coração, como vimos precedentemente.
A vida de gratidão que Santa Gertrudes fazia tanto questão de pagar integralmente, como se pôde ver em tantos pontos em que ela chama em auxílio a gratidão de todas as criaturas, de todos aqueles e especialmente que lerem o seu livro por toda a continuação dos tempos. Esta dívida Jesus pagará inteiramente por nós pelas ações de graças do seu coração eucarístico, como Santa Gertrude em particular, a respeito da sua dívida para com Maria. Enfim, a dívida de caridade, nosso Senhor pagará igualmente, tirando do bom tesouro do seu coração riquezas antigas e novas, isto é, os seus merecimentos e os da Igreja no Antigo e no Novo Testamento, que cobrirão largamente todo o orçamento que tínhamos que fornecer para o seu serviço. Segundo, no tocante ao presente, orações, ações e sacrifício, Jesus completá-lo-á de modo que nada falte, especialmente em relação aos 6 pontos seguintes que ele preencherá por nós com 6 urnas de Canaã. Deixa eu ler de novo. No tocante presente, orações, ações e sacrifício, Jesus completá-lo-á de modo que nada falte, especialmente em relação aos 6 pontos seguintes que ele preencherá por nós como as 6 urnas de Canaã. Nossas faltas. Como mostrou Santa Gertrudes, cobre-as ele pelos méritos da sua santa vida. Fala-as servir ao nosso adiantamento pela prática da humildade, pelos esforços que fizermos para nos corrigirmos. Quer fazê-las servir de modo admirável a glória e a consolação do seu coração, no-las fazendo reparar com intenção universal por todas as faltas de nossos irmãos. Portanto, nossas faltas, como nosso Senhor Jesus mostrou a Santa Gertrudes, ele cobre-as ele pelos méritos da sua vida. Fala-as servir ao nosso adiantamento pela prática da humildade, pelos esforços que fizemos para nos corrigirmos. Portanto, quando nós, que temos as nossas faltas, fazemos uma força para nos corrigirmos, quando nós buscamos reparar as nossas faltas, corrigir aquilo que talvez pudéssemos nós termos feito de errado, nosso Senhor, como mostrou para Santa Gertrudes, cobres ele pelos méritos da sua vida santa. Por isso que quando nós buscamos nos unir com o Senhor, ele vai dizer que ele mesmo se apodera de nossos corações e assim torna-se conosco um só. Portanto, quando nós estamos unidos ao Senhor, nós automaticamente, estando com ele, foi aquilo que eu não lembro qual foi o dia, mas um dia desse eu disse isso. Aquele que se coloca na direção do Senhor, aquele que se abre para que o Senhor possa adentrar em seu coração. É inevitável que ele queira romper com os maus passados, com os maus costumes passados. Não tem condições da luz permanecer onde existem as trevas. Assim vai dizer a santa palavra de Deus. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, adentrando os nossos corações, automaticamente acontece em nós aquilo que São Paulo vai chamar de metanoia, mudança de pensamento.
A gente começa a olhar as coisas e as situações de uma forma diferente. E então nós começamos a podar a nossa vida, nós começamos então a cortar relação com aquilo que não condiz com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a tirar de nossos costumes realidades a qual não condizem com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando isto acontece, é Ele mesmo, assim Ele vai dizer, Ele mesmo, pelos méritos da sua santa vida, faz-la servir os nossos adiantamentos pela prática da humildade, pelos esforços que fizermos para nos corrigir. Quer fazê-las servir de modo admirável a glória e a consolação do seu coração, nos fazendo reparar com intenção universal por todas as faltas de nossos irmãos. Portanto, através do nosso querer se unir ao Senhor, Ele mesmo, o nosso desejo de reparar as nossas faltas, Ele mesmo se adianta e nos perdoa. Ele mesmo que vem sempre ao nosso encontro, vai tocar os nossos corações, para que assim nós desejemos cada vez mais reparar as nossas faltas. E reparando as nossas faltas, ainda dá os méritos à reparação das faltas dos nossos irmãos. Por isso que a oração, queridos e amados irmãos, que fazemos para a conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, elas têm esses méritos. Ao orar pela salvação dos pecadores, estamos orando pela nossa, porque também o somos. Não estamos à parte deste grupo. Este grupo de pecadores não são um seleto grupo à parte, não. Eu encabeço esta lista. Eu sou figura presente dentro desta lista de pecadores. Portanto, nós, pecadores, oramos pela conversão de todos os pecadores, não apenas das nossas. E aí nosso Senhor Jesus Cristo, que vê este nosso desejo, Ele mesmo nos concede a graça e também concede a graça aos demais. E aí vamos seguindo. Oferecemos-lhes estas faltas com um abandono cheio de confiança, para que ele as utilize segundo os desígnios da sua misericórdia, mesmo porque ele as encara de alguma sorte como sendo as suas próprias faltas. Olha que interessante, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo encara estas faltas como se fossem faltas suas, porque ele diz que deseja ser um conosco. E ao desejar ser um conosco, ele não quer apenas as nossas alegrias e aquilo que nós achamos que podemos ofertar que seja bom. Porque ele é o onisciente, o onipotente, o onipresente. Portanto, ao querer estar conosco e ser um conosco, por isso ele se lança à frente e nos concede a graça do seu perdão por amor. Ele assume ainda hoje sobre si aquilo que ouvimos em Isaías, que pesou sobre ele os nossos pecados. Ainda hoje, ele toma sobre si, toma como se fosse seu. É aqui que está dizendo. Então vamos continuar. Já que não fazemos senão
uma só causa com ele, ele se encarrega de tirar delas grandiosíssimos bens, segundo a esperança que tivermos nele. Nossos defeitos, Santa Gertrudes conjura uma de suas irmãs e roga ao Senhor que lhe corrigisse os defeitos. A irmã recebeu de Nosso Senhor esta resposta: do mesmo modo que um campo aberto de estrume não fica com isso senão mais fértil, assim o conhecimento que Gertrudes tem dos seus defeitos fala dar frutos de graça muito mais saborosos. Demais, cubro-os pela abundância dos meus dons e com o tempo as transformarei em outras tantas virtudes. Nossa, deixa eu ler de novo. Nossos defeitos. Santa Gertrude conjura uma de suas irmãs a rogar ao Senhor que lhe corrigissem os defeitos. Olha só, Santa Gertrudes chamou a sua irmã para a realidade de ir ao encontro de Nosso Senhor e lhe pedisse para que ele corrigisse os seus defeitos. A irmã recebeu de Nosso Senhor esta resposta. A irmã foi ao encontro do Senhor e lhe pediu para lhe corrigisse os seus defeitos. Então encontrou do Senhor a seguinte resposta: do mesmo modo que um campo coberto de estrume não fica com isso, senão mais fértil, assim o conhecimento que Gertrudes tem dos seus defeitos falar dar frutos de graça muito mais saborosos. Demais, cubro-os pela abundância dos meus dons e com o tempo os transformarei em outras tantas virtudes. Queridos e amados irmãos, ao reconhecermos as nossas misérias, as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos desvios, seja de caráter, seja do que quer que seja, ao reconhecer, aquele que reconhece primeiramente, está exercendo o dom da humildade. Só reconhece aquele que tem humildade. É impossível aquele que não tem humildade reconhecer. Portanto, aquele que se coloca na posição de reconhecer a sua miséria, a sua falta, estando este coberto desta humildade, Nosso Senhor faz com que estas faltas, estas misérias, reconhecidas perante a Ele, que tudo pode, perante a Ele, que abre o seu coração e que tem no seu coração uma fonte infinita de amor. Não existe condições dele ficar à parte ou aquém desta pessoa, deste ser humano, deste coração que é ajoelhado diante dele, reconhecendo as suas faltas, clama para ele a sua misericórdia. Portanto, é impossível que ele não se volte para esta pessoa e faça com que ela seja coberta com as suas graças. Por isso que ele dá o exemplo de um campo coberto de estrume, coberto de coisa ruim. Este campo não fica adubado. Este campo recebe aquele estrume e o transverte e transforma aquele estrume em adubo, dando assim riqueza para aquela terra, para aquele campo. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo recolhe o estrume das nossas faltas, das nossas misérias, quando colocadas diante a Ele. Ele acolhe as nossas misérias e vai dizer aqui que transformas em graça, em bênção, porque o seu sagrado coração, mais uma vez o digo, formado e completamente preenchido de amor,
faz das nossas misérias, colocadas e apresentadas diante a Ele, com toda a humildade do coração e reconhecimento, faz transformar estas misérias em bênçãos, em graças. Porque é aquilo que Ele deseja para nós. Não teria lógica alguma este coração chagado, este coração aberto, que é a porta que ninguém pode fechar, não teria lógica alguma Ele não querer derramar deste coração para nós as bênçãos e graças que Ele tem. Vamos continuar. O coração de Jesus quer fazer o mesmo a respeito de todos os seus amigos. Ele é bastante cuidadoso dos seus interesses. Gente, eu não posso, tá batendo aqui na minha cabeça. Para a gente ter uma comparação. Já viu que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu como seus aqueles mais sujos? Já parou para perceber? Maria Madalena, a vida que aquela mulher tinha, que perante aos homens da época era para ser apedrejada, porque era, no linguajar de hoje, uma prostituta. Já viu São Paulo? Um assassino? São Pedro? Um homem de pavio curtíssimo. E São João Crisóstomo vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não revelou quem seria o traidor ali na Santa Ceia, porque se ele o fizesse, Pedro mataria Judas à dentada. Por isso nosso Senhor não revelou quem era o traidor, porque São Pedro, pavio curto do jeito que era, ia matar Judas à dentada. Nosso Senhor Jesus Cristo confiou a ele a chave da igreja, a chave do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo tem esta qualidade, tem esta diferença. Ele acolhe os miseráveis, aqueles que se colocam, assim como Maria Madalena, aos seus pés. Naquela cena bonita que você pode ver no filme de Mel Gibson, onde ela se lança aos pés do Senhor, quase com o rosto no pó, na verdade com o rosto no pó, e ali reconhece. Queridos e amados irmãos, o reconhecer é libertador. O reconhecer-se é algo que tira de nós as amarras, as correntes. Por isso ele vai dizer, e aí Maria Madalena, aquela mulher foi a primeira a chegar lá no sepulcro e ouvir que nosso Senhor havia ressuscitado. Aquela mulher que foi encontrada na miséria, aquela mulher que se derramando aos pés do Senhor, recebeu a graça de ser a primeira a chegar. Aquela mulher permaneceu até o final. Estava lá, junto de Nossa Senhora e de João, aos pés da cruz. São Paulo, que ao ouvir, por que me persegues? Ao ser batizado pelo Espírito Santo, foi um homem que botou fogo na humanidade. Um homem que se tornou uma bomba
em pregações, em conversões. Saulo, perseguidor, se tornou Paulo. São Pedro, aquele bruto, aquele homem, sabe, de poucas conversas e muitas ações. Aquele homem que puxa a espada quando no horto vê o seu senhor sendo aprisionado. E assim corta a orelha daquele soldado. Aquele homem que negou o Senhor, mas que ajoelhados reconheceu-se miserável e disse: não sou digno. E nosso Senhor olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Eu não podia deixar de trazer, estava vindo forte na minha mente. Queridos e amados irmãos, a nossa miséria, ela não condiciona aquilo que somos. As nossas fraquezas não determinam aquilo que somos. O arrependimento nos faz ser aquilo que Deus deseja de nós. Aquilo que nós temos como miséria, que para muito nos torna incapazes de testemunhar, de falar para nosso Senhor Jesus Cristo, é a abertura que Ele deseja para fazer das nossas vidas aquilo que Ele quer de nós. O que seria de nós hoje se não fossem as nossas misérias passadas? O que seria de mim hoje se não fosse as minhas misérias, as tantas negações, há tantas viradas de costas? O que seria de mim? Queridos, guardem essa palavra. A miséria que você tem hoje não é aquilo que você é. Ela não pode ser aquilo que você é. A miséria que você tem hoje, apresentada ao Senhor, com arrependimento e com confiança, vai se tornar a abertura do teu coração, para que o Senhor adentre e faça da tua vida uma vida nova. E faça da tua história uma história diferente. Uma história que um dia você ainda era Saulo. E a partir deste arrependimento e deste reconhecimento de misérias, se tornarás Paulo. Um dia você foi Maria Madalena, antes de conhecer Jesus. Hoje você será Maria Madalena, aos pés da cruz do Senhor. Você será Maria Madalena, correndo para aonde o nosso Senhor Jesus Cristo era para estar segundo a maioria. Mas ele havia ressuscitado e ela recebeu este presente de ver o anjo dizer para ela: ele não está aí, ele ressuscitou. Portanto, queridos e amados irmãos, façamos das nossas misérias a abertura dos nossos corações. Eu reconheço, Senhor, sou miserável, sou pecador, mas estou aqui. E aí você vai ver que ele entra, age, realiza e torna você de um desconfiado por todos para uma pedra, aonde todos olham e veem brilhar a face do Senhor. Pega para você, acolhe isso no teu coração. Vamos seguir.
O coração de Jesus quer fazer o mesmo a respeito de todos os seus amigos. Ele é o bastante cuidadoso dos seus interesses e dos da sua igreja, aos quais os nossos defeitos nos parecem prejudicar. Deixamo-lo fazer. Ele reparará tudo. Acabamos de dizer. Ele reparará tudo. Amém, amém. Amém, Ana, parabéns. Louvado seja Deus. Mais essa vitória, glória a Deus. Portanto, aquilo que nós havíamos acabado de falar. O coração de Jesus quer fazer o mesmo a respeito de todos os seus amigos, eu e você. Ele é bastante cuidadoso dos seus interesses e dos da sua igreja, aos quais os nossos defeitos nos parecem prejudicar. Deixamo-lo fazer. Ele reparará tudo. Humilhemo-nos somente a cada vez que sentirmos os nossos defeitos. Trabalhemos fielmente por corrigi-los e depois dela qualquer dano e pouco a pouco, se o deixarmos agir, transformá-lo-á em virtudes. Mas é mister deixá-lo fazer. Mas é necessário deixá-lo fazer. Lembremos-nos bem. As nossas perturbações, as nossas agitações, os nossos despeitos, talvez, e as nossas impaciências contra nós mesmos, sustam o trabalho da sua misericórdia e faz-nos muito mais mal do que os nossos próprios defeitos. Abandono e confiança. Deixamos fazer. Queridos, preste atenção. As nossas perturbações, as nossas agitações, os nossos despeitos, talvez, e as nossas impaciências contra nós mesmos, sustam o trabalho da sua misericórdia e fazem-nos muito mais mal do que os nossos próprios defeitos. Portanto, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eu falava que São Padre Pio dizia que nós mesmos sufocamos dentro de nós aquilo que o Senhor coloca em nós, as graças que Ele derrama em nós. Tudo que vem de Deus nos deixa tranquilo. Prestemos bem atenção nisso. Grave isso no seu coração. Tudo que vem de Deus deixa a alma tranquila. Tudo aquilo que passa no teu coração e te deixa inquieto, te deixa intranquilo, traz tribulação para você, vem do demônio. Deus não coloca uma coisa nas nossas vidas que vai trazer a nós inquietações. Portanto, queridos e amados irmãos, muitas das vezes, as tribulações, e aqui está dizendo, as nossas perturbações, as nossas agitações, os nossos despeitos talvez, e a nossa impaciência contra nós mesmos. Às vezes, você tem o desejo de fazer muito. Eu já disse isso aqui uma vez, e vou tornar a dizer. Às vezes, você tem o desejo de fazer muito. E você tenta de todas as formas fazer tanto, e quando você não consegue, você começa a se perturbar. Começa a se inquietar. Porque você desejaria fazer e você não faz. Aí você abre as portas para que o demônio ele comece a te perturbar. E você fica pensando e lutando contra você mesmo. E aí você vai perdendo. Aí você vai perdendo a graça. E é isso que São Padre Pio vem dizer. Que a gente, às vezes, por nós mesmos, deixamos passar batido aquilo que Deus quer de nós. Porque a gente fica tão pressionando tanto e tanto a gente para fazer e realizar algo que não é a hora de realizar. Que não é você que tem que realizar. A gente fica tão preocupado porque a gente quer tanto que tanto fazer alguma coisa,
De repente aquilo não é para você fazer, é para o outro fazer. Aí você fica se martirizando, aí você vai perdendo a graça que Deus está te dando, porque você quer e bota na cabeça que você tem que fazer alguma coisa. Portanto, queridos e amados irmãos, aqui está dizendo, as nossas perturbações, as nossas agitações, os nossos despeitos talvez, e as nossas impaciências contra nós mesmos, sustentam o trabalho da misericórdia do Senhor e fazem muito mais mal do que os nossos próprios defeitos. A tua inquietação, a tua insegurança faz muito mais mal do que os próprios defeitos que você tem. Portanto, queridos e amados irmãos, relaxem e vivam aquilo que Deus deseja que vocês e que nós vivamos. Sabe, se preocupar com tantas e tantas coisas. A gente se coloca, às vezes, um peso sobre nós mesmos, a qual o Senhor não quer colocar em nós. Nós nos achamos obrigados a fazer tantas e tantas coisas, a qual nosso Senhor está dizendo para nós que não é para fazer. A gente coloca nas nossas costas um peso de uma cruz que o Senhor não colocou em nós. Eu estava ouvindo hoje lá no grupo de Santa Rita minha tia dizer isso, que o Senhor não coloca nas nossas costas uma cruz a qual nós não conseguimos carregá-la. E de fato é uma verdade. Mas nós, muitas das vezes, queremos abraçar uma cruz a qual não é nossa. Nós tomamos para nós deveres que não é para nós fazermos. Tem outras pessoas direcionadas àquilo. Mas a gente tem o costume de se achar super-homem e querer realizar tudo. E querer fazer tudo. Por isso que, graças a Deus, eu trago com a graça de Deus essa tranquilidade. Faço aquilo que precisa ser feito. Me coloco à disposição daquilo que precisa ser feito. Aquilo que Deus tem para nós, ninguém tira. Aquilo que está no coração sagrado de Jesus, para cada um de nós, ninguém tira. Mas as nossas inquietações, sabe, as nossas loucuras, de tanto e tanto e tanto querer colocar em cima de nós um peso que não é nosso, vai ser pior, vai nos trazer e nos fazer mais mal do que os nossos próprios defeitos. Está escrito aqui. Abandono e confiança. Deixemos fazer. Quando nos abandonamos no Senhor, Ele realiza, Ele faz. É Ele que faz. Nós precisamos apenas nos abandonar e confiar. É só isso que Ele pede. Dê o primeiro passo, o resto deixa comigo. Mas não, a gente dá o primeiro passo, a gente quer fazer, a gente quer organizar, a gente quer tudo. E aí, quando a gente se frustra, quando a gente não consegue, e aí ficamos nessas inquietações, nessas perturbações, e isso vão tirando de nós aquilo que de fato o Senhor queria para nós. Não tem como o Espírito Santo agir num coração atribulado. Não tem como nosso Senhor Jesus Cristo fazer, realizar, num coração que está inquieto. Quando a gente está inquieto, queridos e amados irmãos, a gente não para raciocinar. Quando nós estamos inquietos, atribulados, a gente só fica com a nossa cabeça matutando naquele bendito caso, muitas das vezes maldito caso. E aí o demônio ele vai se apoderando, ele vai entrando. Ele vai vendo a nossa fragilidade. Sabe, é preciso confiar. É isso, Ana. Sabe, é o reconhecer. O reconhecer é o primeiro passo. E aí, filho, vem o abandono e a confiança. Vamos lá. Nossas negligências
Vimos em vários pontos como Jesus se incumbe de reparar todas as nossas negligências no louvor, no amor, no zelo e etc. Em proporção da nossa confiança nele, e já meditamos esta palavra tão consoladora do Salvador a Santa Matilde, prefere e muito que o meu amor repare todas as suas negligências antes que tu mesmo, a fim de que ele tenha toda a hora e toda a honra e toda a glória. Nossas omissões. O bom mestre ensinou-nos, mas acima como quer supri-las. Nossas impotências. Recordamos a este respeito a recomendação de Nosso Senhor a Santa Gertrude. Dou-te o meu coração para suprir todas as tuas impotências. Usa do meu coração e tuas obras encontrarão o olhar e o ouvido da divindade. É preciso que estejamos com o Senhor para que aquilo que para nós é impossível de realizar, Ele realize em nós. Por isso ele vai dizer, as nossas impotências. Recordamos a este respeito a recomendação de Nosso Senhor a Santa Gertrudes. Dou-te o meu coração para suprir todas as tuas impotências. É preciso reconhecer que nós só podemos fazer alguma coisa, nós só podemos realizar algo através da união com Nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio já dizia, única coisa que nós temos é a nossa miséria. É só o que nos cabe, é só o que temos. A nossa miséria. É através da nossa miséria, reconhecida e colocada diante do Senhor, que Ele vai transformando estas misérias. Aí Ele vai nos dando a graça de agir através de nós. Aí Ele vai nos dando a graça de fazer algo a qual Ele deseja que nós façamos. Amém. Queridos, então precisamos fazer isso. Colocar os nossos corações estreitados com o do Senhor. Reconhecendo que a nossa parte é a miséria. A parte dele é a onipotência. Reconhecendo que só precisamos dar o primeiro passo. O resto ele faz. E através das realizações daquilo que ele faz, façamos como São Padre Pio disse, recebamos os aplausos, os agradecimentos, os merecimentos e repassemos a ele. Repassemos a ele. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Sou apenas um canal, você é apenas um canal que aparece. Claro, precisa aparecer, ele deseja realizar através de nós. Não precisava. Um piscar para ele, um estalar de dedos e tudo se faz. Mas o seu amor, ele deseja tanto se usar de nós, que ele deseja realizar através de nós. Vamos lá. Nossas inutilidades. Não há nem sequer o tempo do nosso sonho sem os nossos anos passados, nem os nossos anos passados. Se oferecemos-nos com confiança, aplicando-lhes os merecimentos de sua vida, como também o vimos mais acima. Em resumo, Jesus toma cuidado todo paternal dos nossos interesses, que fazem uma causa só como os seus. Lancemos todos os nossos cuidados no seu divino coração, e ele se incumbirá de tudo. Deixemo-lo fazer, e nada nos faltará. Abandonemo-nos com toda a confiança, e sua providência sapientíssima e boníssima, e ele tudo fará, servir à realização dos seus desígnios tão misericordiosos sobre nós. Queridos, aquilo que para nós é inútil, aquilo que para muitos que você tem não serve, não tem utilidade, nosso Senhor Jesus Cristo
toma parte destas inutilidades e faz realizar-se por elas. E ele vai dizer aqui, Jesus toma cuidado todo paternal dos nossos interesses, que faz uma causa só com os seus. Lancemo-nos todos os nossos cuidados no seu divino coração. Deixemo-nos fazer e nada nos faltará. É preciso que deixemos ele tomar conta. Aquilo que para você parece que você não tem méritos naquilo, sabe? Aquilo que você parece muitas das vezes pensar que é inútil. Muitos se encontram na situação de se acharem inútil. Olha que loucura. Ah, não, eu não tenho facilidade para falar. Então eu não sou útil para o Senhor. Ah, eu não sei muito bem lidar com as palavras, eu não consigo rezar direito, eu não sou útil para o Senhor. Até calado você é útil para o Senhor. São Francisco de Assis vai dizer que devemos pregar com a nossa vida, se necessário usar as palavras. A uns é dado o dom e a graça de utilizar as palavras, a outros não. A outros é dado a graça de se ajoelhar e de, com seus lábios fechados, em contemplação, fazer a grande diferença no mundo. A outros mais é dado a graça de pregar com a sua vida, de ter as suas vidas sem precisar de muitas coisas, transmitir para nós o amor de Deus. Não pense jamais que você é inútil. Você é útil ao Senhor. Não porque você é você, mas porque Ele faz em você, mas porque Ele realiza em você. E aí? Aí a gente fica perdendo tempo. Aí a gente deixa de abrir os nossos corações para o que o Senhor deseja. Porque a gente fica, primeiro, se inferiorizando. E isso me deixa maluco. Ver uma pessoa que fica se inferiorizando. Eu não consigo ver diferença porque tal fulano fala uma coisa, porque tal ciclano faz outra. E eu já cansei de dizer e vou tornar a dizer aqui. Me acho 1000 vezes mais útil quando estou de joelho. Quando estou orando, me sinto muito mais útil. Mas eis o chamado do Senhor. Eu estou aberto para aquilo que Ele deseja. Se é para falar, vamos falar. No momento em que Ele falar que é para orar, vamos orar. E é tudo conforme o que Ele quer. Entende? Então, queridos e amados irmãos, você não tem inutilidade para o Senhor. Nós, que somos medianos, que olhamos muitas das vezes apenas aquilo que está no âmbito terrestre, vamos, por nossas misérias, dizer talvez que uns ou outros não sejam, por causa de orgulhos, soberbas, arrogância, prepotência nossa, podemos olhar para uma outra pessoa e dizer que talvez ela não tenha utilidade. Mas aqueles que olham não apenas para o que é terreno, mas conseguem olhar aquilo que é espiritual, aquilo que é divino, vai encontrar isso que o nosso Senhor diz. Vai se esbarrar naquilo que o Senhor diz que é Ele que realiza. Enquanto nós estamos tomados pelas coisas terrenas, nos achando melhores do que os outros, estamos fazendo apenas por nós mesmos. Aí, muitas das vezes, não vamos enxergar que o outro também pode. Porque o mesmo Deus que fala no meu coração, fala no teu. Porque o mesmo Espírito Santo que eu recebi no batismo, você recebeu. Porque o nosso Deus é um só. Eu não tenho um Deus particular para mim e você tem um para você. Portanto, é quando nos abandonamos no Senhor,
é quando nos deixamos agir e conduzir por Ele, que a gente vai ver que é Ele que realiza. E se é Ele que realiza, Ele realiza onde Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Portanto, não se ache inútil, porque você talvez não tenha o dom para pregar, porque você talvez não tenha o dom para cantar, porque você talvez não tenha o dom para fazer uma oração externa. O que eu ou o que os outros vão pensar, exploda-se. O importante é aquilo que o Senhor vê em você. O importante é aquilo que o Senhor colocou no teu coração. É aquilo que o Senhor designou para você. E se foi ficar lá no cantinho, de joelho, sem aparecer, faça-o da melhor forma. Diga o fiat para o Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Já contei essa história, não sei se para vocês eu vou tornar a contar. Se eu não me engano, São Filipe Neri, acho que São Filipe Neri foi fazer uma pregação, e ele era bom nisso. E ele chegando naquela igreja onde ele ia pregar, ele falou assim: eu preciso de alguém que reze o terço. Preciso de alguém que reze o terço. E dentro daquela multidão, daquela igreja cheia, porque iam receber São Filipe Neri, dentro daquela grande assembleia, não existia ninguém que rezasse o terço. Aí falaram: mas tem ali, do lado da igrejinha tem uma mulher que reza o terço todo dia. Era uma mulher em situação de rua. Ele falou: então me leve a ela. Chegando para a mulher, ele falou: olha só, vou fazer uma pregação aqui, a senhora pode rezar o terço? Para que a minha pregação ela tenha a eficácia e atinja aquilo que nosso Senhor deseja que ela atinja. E a mulher começou lá de fora, rezando o seu terço. E ali ele fez aquela pregação e houve conversões e tantas coisas. Nosso Senhor se revelou. Aí foram agradecer a ele, como é de costume se fazer quando se recebe um pregador no seu grupo de oração, ou o que quer que seja, na pastoral, o que quer que seja, vai se fazer o agradecimento. Aí ele falou assim: não agradeçam a mim, agradeçam aquela senhorazinha que está lá fora. Foi a reza do terço dela que sustentou a minha pregação. Queridos e amados irmãos, isso é para entendermos que todos somos úteis, cada um naquilo que o Senhor chamou. Se o mundo fosse só de pregadores, o que seria do restante das coisas que Deus deseja realizar? Já parou para pensar? Se só tivesse pregadores, ou se só tivesse intercessores, se só tivesse quem quer que seja. Por isso, São Paulo vai dizer que a cada um é dado o dom e a graça, segundo o desejo do Senhor. Portanto, você é útil em alguma coisa, não encontrou ainda talvez. Mas feliz aquele que se realiza, que se satisfaz, sendo útil naquilo que o Senhor deixou para ele. Não tendo inveja do que o outro faz, ou querendo ser o que o outro é, ou querendo realizar o que o outro realiza. Ontem ouvimos na homilia o padre dizendo que não somos todos iguais. Eu digo, diante de Deus somos todos iguais, mas Ele direciona e dá a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu desígnio. E assim, nesta diferença de dons, nesta diferença de servir, forma-se o corpo de Cristo. Portanto, você é útil. Você é útil. Nós somos úteis. Ouvi ontem dizer que nós podíamos fazer muito mais. Eu não aguento. E que não estamos fazendo. Façamos, queridos, o mais.
façamos o mais, independente de quem quer que seja achar que não somos úteis. Independente de quem quer que seja dizer que nós não temos capacidade para fazer. Quem nos capacita é o Senhor. É o Senhor quem nos capacita. Ele é quem nos torna capaz de fazer alguma coisa. Portanto, somos sim capazes de fazer. Somos sim capazes de levar à frente aquilo que o Senhor quer. Não porque nós somos alguma coisa, mas confiados nele. Se for para botar nas minhas costas sozinho, eu não sou capaz. Mas eu falo abertamente, sem medo algum de falar, porque é nosso Senhor. Eu tenho certeza que é Ele. Ele que está direcionando. Ele que está conduzindo. Porque eu não paro para fazer live alguma ou para falar qualquer coisa para alguém sem antes pedir para que Ele me conceda a graça de falar. E os que estão mais perto de mim sabem que eu não abro a minha boca sem que eu tenha certeza naquilo que eu vou falar. Errar, queridos e amados irmãos, todos nós estamos propícios a errar. Só erra quem faz. Ninguém que toma uma iniciativa não erra. Os que se lançam vão errar. Acontece. Atira a primeira pedra quem jamais errou. Foi nosso Senhor que disse. Vamos lá. Finalmente, quanto ao futuro, aí fomos inteiramente abandonados a nosso Senhor, de modo que Ele possa fazer de nós o que quiser, para cumprimento dos seus desígnios. Ele faz de nós o que quiser para cumprir aquilo que Ele quer. Ele fará em nós prodígios de graça, a fim de se indenizar de tantos corações que se fecham aos seus dons. Olha só, se fecham aos seus dons, que atam os braços da sua misericórdia, porque Ele é por essência o bem difundido em si próprio. O seu amor precisa amar, a sua bondade precisa dar. Confiemos, abandonemos e ao seu amor irá sempre crescendo para conosco. A sua liberdade aumentará cada dia ao nosso respeito. Calma aí. A sua liberalidade aumentará cada dia a nosso respeito, até que Ele nos possa coroar na sua misericórdia. Queridos e amados irmãos, o seu amor precisa amar. Não, eu quero voltar aqui em cima. Finalmente, quanto ao futuro, se formos inteiramente abandonados em nosso Senhor, de modo que Ele possa fazer de nós o que quiser para o cumprimento dos seus desígnios, Ele fará em nós prodígios de graça, a fim de se indenizar de tantos corações que se fecham aos seus dons. Queridos, precisamos nos colocar a serviço do Senhor. Precisamos fazer o que o Senhor pede para nós. Mas precisamos ser conscientes, racionais. Não podemos ser loucos e fazer aquilo que o Senhor não pede. É preciso que tenhamos consciência. É preciso que nos abandonemos no Senhor. E quando nos abandonamos no Senhor, queridos irmãos, Ele vai tomando conta de nós e vai nos dando aquilo que Ele deseja. Vai fazendo de nós aquilo que Ele deseja. Não podemos ser malucos e sair falando um monte de besteiras sem ter aonde se sustentar. Mas não podemos, de forma alguma, cruzar os nossos braços e deixar com que os dons que o Senhor acumulou em nós fiquem enterrados. Ele vai falar depois, servo mau e fiel e infiel. Portanto, queridos e amados irmãos, quando tivermos que realizar aquilo que o Senhor, através de nós, deseja realizar, temos que realizar. Fale quem quer que seja.
Fale quem quer que seja. E mais uma vez eu vou dizer, vamos acabando aqui o 14º dia, vamos para nossas conclusões práticas. Ninguém é incapaz. Não existe nada a oferecer. Ninguém é oco. Nosso Senhor veio por nós. Nosso Senhor ressuscitou por nós. No seu sangue fomos lavados e curados. Recebemos o Espírito Santo no batismo. Portanto, somos cheios de Deus. Nós é que muitas das vezes e em muitas situações nos colocamos à parte. Mas ele permanece sempre no mesmo lugar. Ele é o mesmo que foi ontem, ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Portanto, é hora de nos lançarmos no Senhor. É hora de deixarmos o Senhor fazer em nós. Termos a humildade de reconhecer as nossas misérias. Acabei de falar. Errar, todos nós vamos errar alguma hora. Falar algo que talvez não fosse a hora para falar, todos nós estamos propícios. Aquele que tem voz, fala. Mas não podemos. Não podemos esconder os nossos talentos. Não podemos deixar de ser útil ao Senhor. Se para fulano de tal não somos úteis, neste momento, neste lugar, aonde quer que seja, pode ter certeza que nós vamos ser úteis para o Senhor em algum outro lugar, em alguma outra realidade. É o Senhor quem dá. Não somos nós os capacitados, mas é Ele que nos capacita. Mais uma vez digo, se for abrir a boca para falar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, não vai sair coisa boa. Mas quando me coloco com o Senhor, quando me abro para o Senhor, não tenho medo de falar para ninguém. Para ninguém que seja. Porque não sou eu quem fala. Precisa ter confiança de que é Cristo que fala por nós. Não somos nós que oramos, a palavra diz que não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo viria em nosso auxílio. E, portanto, por isso que antes de iniciar, que não é chegou, mete a mão, começa a falar o que quiser, não. Embora não leia antes, embora não prepare, antes procuro estar no Senhor, para que Ele fale. E não falo nada aqui, pode botar todos os vídeos que tem aqui. Pode botar todos. Não vou falar nada daquilo que a igreja não fala. Não vou transmitir nada daquilo que a palavra do nosso Senhor transmita. Não sou maluco. Eu não sou doido. Eu não falo por mim. Eu não tenho porta em birosca aberta. Eu não tenho slogan formado. Eu não me intitulo nada. Me intitulo amigo do Senhor. E aquilo que Ele deseja falar, Ele fala. E no momento em que Ele não quiser falar nada, também não vai falar nada. Portanto, é através da palavra do Senhor. É firmado na palavra, nas três vertentes. É formado nestas três vertentes, que é a palavra. Estou esquecendo agora as outras duas. Mas enfim, eu falo daquilo que nosso Senhor fala. Eu falo daquilo que a igreja fala. Portanto, não tenho medo algum de dizer. E não bato no peito dizendo que sou. Não, é o Senhor quem faz. Já falei aqui uma vez. Se você escuta e sente algo e acha que algo é para você, é porque não sou eu que estou falando, é o Senhor quem fala. Portanto, queridos e amados irmãos, é preciso que nos abandonemos. Tradição, magistério e Sagrada Escritura. O Espírito Santo não deixa a gente passar vergonha. O Espírito Santo não deixa. Quando é algo que Ele quer, não precisa ter medo de dizer. E se você talvez, na sua humanidade, não se recordar,
ele vem aqui e sopra para você. Não tema. Anuncie o Senhor. Não enterre os teus dons. Não deixe de fazer orações achando que a tua oração não tem o poder. A tua oração, unida ao Senhor, é a chave que abre o coração de Deus. Vamos lá, queridos e amados irmãos. Deixa eu ver aonde nós estamos aqui. Só um minutinho, gente. Aqui no celular, aqui, ele vira e mexe, ele dá uma corrida aqui. Eu sou gordo e não consigo correr como ele. Conclusões práticas. Vamos lá, conclusões práticas. Logo, a confiança é o fruto necessário da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, visto que esta devoção nos torna necessariamente seus amigos de coração. Eis aqui como podemos chegar por graus sucessivos à plenitude da medida de confiança que o nosso Senhor espera de nós. Vamos lá, virtude de confiança. Pode ter diversas medidas crescentes. Vamos para a primeira. A fé. Meu Deus, tenho confiança em vós para alcançar a glória, a graça e a glória, tanto quanto a fé me ensina. Segundo, as circunstâncias providenciais. Tenho confiança em vós, tanto quanto me mostrardes e desejais por estas circunstâncias providenciais. Por exemplo, impondo-me este encargo, quereis que eu confie em vós para cumpri-lo. Mando-me esta companhia edificante, quereis que eu confie em vós para aproveitá-la. Terceira, o atrativo da graça. Tenho confiança em vós, tanto quanto a vossa graça, e isso me convida. Por exemplo, esta manhã, na Sagrada Comunhão, haveis-me excitado a progredir na humildade. Confio plenamente em vós a este respeito, sabendo que aquele que principiou em mim acabará. Quarto, a vontade de Deus. Quero confiar em vós tanto quanto o quiserdes. Quinto, o progresso indefinido na confiança. Aumentai incessantemente a fé e a confiança. Segundo, dom de confiança. Concedei-me para a vossa glória esse dom especial de confiança que está acima de toda virtude, que é o mais doce presente que possas fazer aos vossos amigos de coração. A virtude resulta em parte dos nossos esforços. O dom vem puramente de Deus, e Santa Gertrude atribui as suas graças ao dom da confiança, antes que é a virtude. Estado de confiança. Senhor, estabelecei-me muito particularmente no estado da confiança, o que é mais glorioso para vós mesmo e o mais frutuoso para a vossa igreja. Este estado compreende 3 disposições. O estado da confiança em 3 condições. Primeira condição, o puro amor. Não quer senão a Deus só. Esqueço-me completamente a mim mesmo. Este é o puro amor. Querer apenas o Senhor. É aquilo que Santa Teresa d'Ávila vai dizer. Só Deus me basta. Deus me basta. Segundo, o puro abandono. Abandono-me inteiramente a Deus para que Ele faça Abandono-me inteiramente a Deus para que Ele faça absolutamente de mim tudo quanto quiser. Esse é o puro abandono. É o dizer, fiat,
É o que Nossa Senhora disse. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, segundo a vossa palavra. Terceiro, a pura confiança. Por consequente, tenho plena confiança nele, visto que é só dele que se trata, como fim e como meio, e visto que eu próprio desapareço inteiramente. Ele não pode faltar a si mesmo. Assim se acha obtida essa plena medida de confiança, a que nada falte e que glorifica plenamente o coração de Jesus, permitindo-lhe realizar em nós e por nós os seus desígnios de suprema misericórdia. Queridos e amados irmãos, o amor puro não quer nada senão a Deus. O puro abandono. Faça-se em mim o que quiserdes. A pura confiança. Eu próprio desapareço inteiramente. Ele não pode faltar. Nos escondemos aquilo que havíamos dito. É preciso que nos escondamos para que o Senhor apareça. Ele nos leva aonde Ele quer. Ele usa-se de nós no escondido, no oculto, e Ele usa-se de nós na frente, aonde Ele quiser. Mas é preciso que nós tenhamos a confiança. E novamente digo, façamos como diz São Pio, recebamos as glórias, os aplausos e transmitimos direto a Deus. Não vamos assim cair no pecado da arrogância, do se achar. Nosso Senhor já disse na sua palavra, Ele se revela aos humildes, se esconde dos arrogantes e se revela aos humildes. Portanto, queridos e amados irmãos, a confiança, o abandono confiante no Senhor, a qual ouvimos ontem e hoje, deseja fazer de nós um só com o Senhor. É se abandonando no Senhor, é se derramando no Senhor, assim como tivemos hoje a reflexão daqueles a qual o Senhor chama para si. Maria Madalena lançou-se aos pés do Senhor, inclinou-se para o Senhor, reconhecendo a sua condição pecadora. Mas o Senhor, que tem gosto diferente dos nossos, nosso Senhor que tem atitudes diferentes às nossas, ver na miséria as qualidades que Ele pode pôr, ver no pecador aquele que Ele pode chamar ao serviço. E assim como Maria Madalena se lançou ao pé de Jesus, nós vamos ver que Saulo caiu com o rosto por terra. Nós vamos ver que São Pedro, quando negou a Jesus, naquela cena que eu também acho impactante, no filme de Mel Gibson, onde ele se ajoelha nos pés de Nossa Senhora e diz, eu não sou digno, eu neguei o meu mestre, eu não sou digno. Mas o Senhor, quando morreu na cruz, nos dignificou. Nosso Senhor, quando se entregou no alto do madeiro, aquela estrada, aquela ponte que existia, aquele caminho que existia lá em Gênesis, com Adão e Eva, a qual o Senhor percorria, a qual Deus percorria às tardes para vir conversar com Adão e Eva, aquele caminho pelo qual o demônio entrou, a qual o demônio fez com que Adão e Eva perdessem a graça de Deus, assumissem o pecado, a qual o nosso Deus teve que colocar Adão e Eva para fora do Éden.
fazendo então com que aquela ponte se quebrasse, fazendo então com que aquele caminho não existisse mais, colocando 2 sentinelas na porta. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando abriu os braços no alto da cruz e derramou e abriu o seu coração sagrado e fez daquele coração sagrado uma porta que ninguém pode fechar, ao se entregar, ele fez com que aqueles querubins saíssem da porta. Ele refez aquele caminho. Eu sou o caminho, diz o Senhor, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Portanto, ao abraçar a cruz, ele refez o caminho e disse que ele era o caminho. Já não existe mais isolamento, já não existe mais barreiras entre nós e Deus. Porque através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos reintroduzidos, nós fomos perdoados, foi rasgado o contrato que nos prendia à morte. Já não somos mais chamados a morrermos, mas a ressuscitar com Jesus Cristo. Portanto, queridos e amados irmãos, o abandono e a confiança no Senhor nos faz progredir neste caminho. E é preciso que nos abandonemos confiantes na vontade do Senhor. Este foi o 14º dia da nossa reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus. Agora eu vou colocar a música que nós todos os dias escutamos do Sagrado Coração de Jesus. E aí você vai fazendo a sua oração. Vai dizendo: Senhor, eu desejo me abandonar confiantemente no Senhor. Eu desejo depositar no Senhor a minha confiança. Eu desejo ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, independente do cargo que eu ocupe, independente da posição que eu ocupe. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer de mim. Vamos lá. Coração Santo, Tu reinarás, do nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, Tu reinarás, do nosso encanto, sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, fraga de amor, a teus pés venho, se tu me deixas humildes queixas, sentido expor. Coração Santo, Tu reinarás, do nosso encanto, sempre serás. Coração Santo, reinarás, o nosso encanto. sempre serás. Jesus amável,
Jesus, o doce, Deus amoroso, frava de amor, me deixas, humildes queixas, sentido expor, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto, sempre serás, coração santo, Sagrado coração de Jesus, tu fazei o nosso coração reinarás, semelhante ao vosso. tu nosso encanto, sempre serás. O Sagrado Coração de Jesus precisa ser o nosso refúgio. Gálatas, capítulo 5. O Senhor agora me chamou para essa palavra. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Queridos, o abandono confiante no Senhor nos dá esta liberdade, aonde muitas das vezes nos prendemos por situações, por dúvidas, por medo. Cristo nos libertou. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Portanto, nos abandonemos no Senhor. Nos abandonemos por inteiro com confiança nele. E nele seremos livres. Livres de nós mesmos e livres das acusações e do achar dos outros. Não nos prendamos no achar alheio. Nos coloquemos em liberdade em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. E eu sei porque o Senhor me deu essa palavra. Queridos e amados irmãos, este foi o 14º dia de reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus. Obrigado pela tua presença, pela tua confiança, pelo seu abandono, pela sua perseverança. É o Senhor quem te torna firme. É o Senhor quem nos liberta. É Cristo Jesus. É no seu Sagrado Coração que devemos nos abandonar confiantes. Portanto, estivemos e permaneceremos sempre unidos no amor deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos juntos na mesma hora, às 3 horas da tarde. Seu Wilson e Dona Rita entraram agora. Beijão, meus velhinhos. Queridos, uma santa e abençoada tarde para todos vocês, para todos nós. Que Deus possa derramar sobre nós abundantes graças para que nos abandonemos sempre com confiança, um abandono confiante no seu Sagrado Coração. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem o que é melhor para nós. Fiquem todos com Deus. Jesus e Maria sejam sempre louvados. É isso aí. Tchau, tchau. Ana, feliz com a sua recuperação. Que Deus possa continuar a abençoar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.